Tu jogou com... Aqui no Brasil, tu tava contando antes ali, veio jogar no CIMED, né? Já aí o Bruninho era o titular. Daí esse é um dos grandes levantadores, por exemplo. Sim, no ano anterior era reserva do Marcelinho, aí porque o Marcelinho, na época que o Marcelinho tava no auge, aí depois peguei o Bruninho também, aí fui reserva de vários, assim. Porque eu pinguei muito, assim, quando era novo, em vários clubes, então eu peguei vários grandes levantadores e só de observar deu pra eu adicionar o meu estilo de jogo ou evoluir com aquilo, né? Sim. Alguns são melhores tecnicamente, outros melhores taticamente. Então sei lá, foi meio que uma faculdade, entendeu? Pra aprender. E aí eu inseri no meu jogo. E como é que foi a transição? A primeira vez que tu saiu do Brasil foi pra Turquia? Não, a primeira vez que eu saí do Brasil foi... Eu tive um problema, assim, que eu joguei num time ali do Rio Grande do Sul, ali na época, e eu assinei um contrato com um time italiano. Então eu tava assim, casei na correria, armamos um casamento, tudo na maior pressa pra ir. 2 semanas antes de ir, eles, nós vamos cancelar o teu contrato, a gente adquiriu um outro jogador. Foi tipo um baque, assim, na carreira. Porque eu já ia pra Itália bem novo e era um campeonato logo muito visado. E pra Itália eu tava com expectativa a 1000, super motivado. Eu tava indo pra um clube muito bom, tradicional lá. E aí rolou esse baque, assim. Qual que era o clube? Era o Piacenza na época. E agora já mudou, toda a diretoria ainda existe clube, mas é outros diretores, outra pegada do clube. É um clube diferente agora. Só que na mesma cidade. E aí foi coisa de tipo assim, e agora, o que eu faço? Eu não tinha muito o que fazer. E o teu contrato com o time que tu tava? Daí eles cancelaram. Então eu não sabia o que eu ia fazer. Tá, eu posso ir pra outro clube agora? Eu não podia ir pra outro clube enquanto eles não me dessem a liberação deles. Sim. No caso, eu teria uma multa com eles. Se eu assinasse outro clube e tivesse contrato com eles. Né? E eles demoraram um tempão pra me dar essa liberação. Então eu fiquei um tempão fora do mercado. Eu fiquei 3 meses sem poder assinar em lugar nenhum. Enquanto eles não me dessem a liberação, eu não podia assinar. Entendeu? Querendo ou não, eles não cumpriram a parte deles e ainda não me davam a liberação pra eu ir pra outro clube logo. E isso vai fechando portas, né? Aí eu consegui, de última hora, assim, um time só pra jogar a Champions League. Que era um time de Montenegro. Conseguiu lá ainda. E era só 3 meses, assim. Só 3 meses. Ia ser minha primeira experiência na Europa 3 meses. Que eu acho que foi muito vantajoso porque não foi uma temporada longa. E eu só joguei 6 jogos. Eu fui só pra jogar os jogos da Champions League. O campeonato nacional eu nem joguei. Então foi um baque, assim, mas foi um dos lugares mais lindos que eu já morei também. Montenegro, assim, a cidade era... Aí pode jogar Champions, querendo ou não, tu joga com os melhores do mundo, né? A Champions League, aí o campeonato o nosso grupo era o melhor time da Polônia, o melhor time da Alemanha, então o nível era muito alto. E querendo ou não, isso ia me abrir, se eu fizesse um bom campeonato, na verdade, esses bons 6 jogos, eu conseguiria abrir portas. E dali eu joguei contra um time da Polônia e me abriu a porta para ir pra Polônia no outro ano. Que daí que foi a minha primeira temporada como cheia completa fora do Brasil, que daí foi na Polônia. Mas foi por essa questão do time italiano que meio que eu tive que ir pra Europa, assim, né? Jogar pra esse time. Não era muito o planejamento inicial, mas foi o caminho que foi dado e eu só segui. Depois desse ano na Polônia, eu voltei um ano pro Brasil. Aí joguei um ano no Brasil, depois eu fiquei 2 anos na Turquia, um na Itália, um na Grécia. Esse ano, metade, né? Esse ano eu morei em 3 cidades. Não tem como. Começou o ano... Comecei o ano em Taubaté, que era o atual campeão nacional. Começou o ano, a gente tá falando do ano ou a temporada? A temporada, né? Então, outubro. Foi junho, que no Brasil começa mais cedo, né? Geralmente junho, julho. E aí comecei em São Paulo, treinando em São Paulo, tudo. Teve um rompimento, uma briga com... Não sei exatamente como é que foi, só sei que o time desvinculou da cidade. Daí tinha que achar outra cidade. Ou seja, e aí o time acabou? Eu não lembro disso. O time não chegou a... O time não acabou, né? É que os times de vôlei hoje são do patrocinador, né? Não são da cidade. Isso, são do patrocinador. Às vezes tem um vínculo com a cidade, né? A cidade, a prefeitura...
Compra e daí foi pra Natal. E aí o time pegou e foi pra Natal. Lá em cima. Do lado. Não, e essa era a ideia, né? Eu queria... E era um time que tava, tipo, pra ir pras cabeças de Superliga, né? Sim, o time era o atual campeão da Superliga. Sim, o Taubaté. O time de Taubaté. Mas perdeu vários jogadores, né? Atletas olímpicos saíram por causa de perder alguns patrocinadores. O investimento não era mais o mesmo, mas era um time bem estruturado, né? Em Taubaté a estrutura era muito boa. Uma das melhores do Brasil, assim, digo ginásio, academia, fisioterapia, tudo no mesmo centro, assim, era muito bom lá. E aí foi lá pra Natal, começar do zero, né? Aí é tudo do zero. E aí, mas a maioria dos jogadores compraram a ideia por causa do técnico, né? Muitos queriam continuar trabalhando com o Weber. Que voltou da Argentina depois de bom tempo. De um bom tempo, um baita de um técnico, melhores que eu já trabalhei. E aí a galera comprou essa ideia e foi pra lá. Só que pensa, né? Tomar uma decisão que tu ia morar em São Paulo, né? Minha ideia de ter voltado era que ali era perto pra pegar um voo, pra vir pra Florianópolis, pra vir minha família, pra Porto Alegre, era 2 toques. A passagem não era tão cara, então tinha tudo isso. A minha decisão foi tomada em cima disso, né? Trabalhar com o Weber e tá perto pra vir pra casa. Tinha filha pequena, né? Minha filha tinha 1 ano. Então eu queria ter esse contato com a família. Aí eu tomei a decisão. Quando o time foi pra Natal, já dá aquela, né? O baque. E dessa transição de Taubaté pra Natal já vazou uma galera? Não. Ou foi? Todo mundo foi por causa do técnico, assim. Muita gente foi por causa dele, queria continuar trabalhando com ele. E a gente seguiu o planejamento. Se dedicamos, independente da estrutura que a gente estava ou não, a gente seguiu o caminho. O que não é muito comum, né? Se tu for ver a galera abraçar o técnico assim, não é muito... querer ir pra onde vai o técnico, né? Porque o que tem de troca de técnico, assim, no vôlei não tem tanta que nem no futebol, né? Mas não é comum isso, né? A galera abraçou a ideia de ir e foi. Só que daí a gente começou a enfrentar várias dificuldades. Imagina, né? Então, aí é o que eu ia te perguntar, o que rolou lá? Porque eu já acompanhei muito mais vôlei, assim, muito mais de perto. Mas eu vi que tinha tido a formação do time, pô, um time que todo mundo tava falando bem. E aí eu não sei o que aconteceu que... Desmantelou. A gente começou a ter alguns problemas, assim, de logística, assim, né? No geral. E que afetavam diretamente no resultado da equipe. Por exemplo, o vôlei não tava como prioridade, entendeu? Treinar, focar e preparar pro jogo. Isso era a última coisa que a gente conseguia pensar. E quando tá assim, tá errado, né? Sim, claro. Independente... acredito que não é só culpa de quem estava acima ou não. Acho que é mais a questão de querer mesmo e mostrar que está querendo fazer a coisa melhor, assim. E a gente pegou e falou, tá, vamos continuar. De profissional, a gente vai continuar profissional. E aí, infelizmente, eles optaram por trocar o nosso técnico. E aí os 2 motivos que eu vim já tinham ido embora, né? Que era a cidade e o técnico. Então não tinha mais motivação para ficar ali, entendeu? Ia só ladeira abaixo. E ele foi demitido. Foi demitido por questões deles lá, que acharam melhor, que ia ser melhor pro time. Independente da gente concordando ou não, tomaram essa decisão. Foi a decisão deles. Só que com isso a galera deu uma debandada, né? Não, imagina. E aí... Porque provavelmente muitos foram pelo mesmo motivo. Exato. Né? Eu acho que digo 100%. Então, quem conseguiu assim uma forma de ir para outro clube aproveitou e abraçou a ideia. E quem não conseguiu continuou como profissional e tem que bater palma para quem ficou até o final, assim. Que foram profissionais demais, assim. E tu saiu daí? Eu consegui sair, eu acho que mais 2 ou 3 jogadores também. E aí, tipo, como é que funciona nesse momento aí? Porque é meio de temporada. A galera consegue entrar em algum outro time do Brasil? Eu acho que no Brasil dá sim, eu só não lembro agora se é início de janeiro. Tem um limite. Início de janeiro ou finalzinho de janeiro fecha a janela de transferências. Sim. Na Europa, vários países é 31 de janeiro, eu acho. Por exemplo, na Turquia era 31 de janeiro. Então, se eu fosse para um time lá, eu tinha que arrumar um time até 31 de janeiro. A Polônia, eu não lembro. Cada liga é uma data. Só que tem uma janela ali no final do ano Sim. que dá para se transferir.
Então, eu peguei minha liberação e fiquei ali de stand-by. Só que foi bem rápido, assim, que aconteceu. A minha situação e eu consegui um clube que eu acho que foi uma das melhores decisões que eu tomei no último ano. Assim, e daí tua família ficou por aqui ou tu levou todo mundo? Minha família foi um pouco depois. Eu cheguei aqui, passei o Natal, 2 dias em Floripa e já fui pra Turquia. Minha família foi um pouco depois, 1 semana, 2 semanas depois. Ah, mas foram juntos. Mas foram juntos, sempre vão. Sempre vão. Não tem como.